Hoje eu quero compartilhar algo com você que talvez, eu acho que alguns não, eles têm a mentalidade que tipo assim, só acontece tipo comigo, tipo assim, eu acho que isso só acontece comigo, não deve acontecer com outra pessoa. E eu quero deixar claro aqui através da palavra de Deus, que isso é normal para qualquer pessoa. E é uma palavrinha que algumas pessoas têm medo, elas não querem ouvir sobre. A palavra se chama resistência. Não um tema da palavra, mas essa palavrinha, resistência, traz medo para muitas pessoas. Por que nós estamos falando de resistência? É alguém que está tentando impedir que algo aconteça. Para quem entende de futebol sabe como que é isso. Se tem mano, é muito difícil os catimbeiros de futebol, não é verdade? Um time quer avançar para poder fazer o gol e o outro está resistindo completamente. Estava assistindo um dos jogos esses dias, mano. O time atacando. Quando eu vi o time atacando, o pessoal resistindo, segurando. Mano, parecia que tinha 9 zagueiros o time. A linha formadinha assim, parecia a muralha da China. Eu falava, mano, como é que vai passar aqui se não for um Roberto Carlos da vida e um David Beckham para lançar a bola por cima? Não vai. E aí, irmãos, existe essa resistência, mas ela é necessária para algumas coisas. Só que nós, jovens, nós temos uma mentalidade às vezes errada. Quando nós não temos o conhecimento adequado, ou o conhecimento que nós temos, ele não é completo, ele não é pleno, um conhecimento equivocado, isso nos atrapalha, porque muda completamente a perspectiva de vida. Então todas as vezes quando nós olhamos para uma situação contrária que vem contra nós, contra a nossa vida, contra algo que nós temos um projeto, você já fica fazendo o quê? Às vezes, uma das primeiras coisas que fazemos é o quê? Murmurar, reclamar, o porquê disso, por que isso está acontecendo? E a gente começa a colocar e questionar, falar que é Deus que é o culpado, mas é o pastor, mas é a igreja. Claro que nós erramos com as pessoas, isso é normal, acontece. Estamos aqui falando que não, pastor erra, obreiro erra, líder erra, igreja erra. Ontem mesmo, quando estava lá assistindo o Flamengo lá em casa com os meninos, recebi a notícia que o tio da minha esposa faleceu, e ele faleceu lá no Rio Grande do Norte. Era um tio muito querido, eu tinha contato com ele, e aí, imediatamente aquela loucura, minha sogra já começou a passar mal, ele morreu a caminho do hospital, uma loucura. E aí, entrou no luto, e aí um dos tios mais próximos dele, mora aqui em São Paulo, dono de uma troca de óleo ali, aí ele não se abre com ninguém, é nordestino, tem mais dificuldade em se expressar. Aí eu fui lá e peguei o meu carro e fui até ele lá. Dei um abraço nele bem forte mesmo, ele se derramou assim na rua. E aí eu falei, mano, o diabo deve estar atacando ele. Eu falei, por que você está tão mal assim? Eu percebi, por que você está tão mal? Porque ele falou, Jesus levou meu irmão. Eu falei, não, está errado. Não foi Jesus que levou o seu irmão. Assim como Jesus não levou meu padrasto há 1 ano atrás. Jesus não fez isso. Jesus morreu por eles para que dá vida em abundância. Agora Jesus tirou a vida deles. Não é isso. E eu comecei a falar, ministrar na vida dele, fui falando. Ele falou, mas ele não pode ressuscitar? Eu falei, pode, mas e se não? Você vai pegar tudo que você conquistou, que você sempre colocou dizendo que Deus que te deu, agora você vai colocar a culpa de uma morte em Deus. O seu conhecimento está equivocado, tem algo que está errado, e o diabo vai aproveitar dessa situação para poder trazer uma mentalidade errada e colocar a culpa em Deus. E eu falei para ele, não está certo isso. E eu falei, você precisa se fortalecer em Jesus. Vá para lá para o Rio Grande do Norte, agora que ele comprou a passagem, foi para o Rio Grande do Norte. O corpo foi velado hoje, enterrado. Falei, você vai ser uma bênção para a família. E comecei a ministrar aquele negócio total. Mas se eu não falo com ele, a mentalidade dele ia ser completamente esquisita a respeito de Jesus. E eu falei assim, se não ressuscitar, e agora? E às vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas, nós culpamos Deus, culpamos nossos pais, culpamos o nosso passado, a situação que aconteceu, um tio, uma situação como eu usei um exemplo mais cedo, mas também pode ser que tenha assim também no nosso meio, abuso, qualquer tipo de coisa, nós começamos a culpar o quê? As pessoas, o ambiente, a igreja, o pastor, meu líder, não sei o que lá. Mas tem um culpado atrás de todas essas coisas, e nós precisamos dar nome para quem de fato está fazendo algumas coisas acontecerem em nossas vidas, alguns caos que acontecem em nossas vidas, alguns traumas que nós temos em nossas vidas, alguns empecilhos que acontecem em nossas vidas, tem um culpado. E hoje eu quero aqui para te mostrar quem é o culpado das desgraças que acontecem em nossas vidas, dos caos que acontecem em nossas vidas, das resistências malignas que acontecem em nossas vidas, que é o próprio diabo. E às vezes a gente culpa tudo, menos quem de fato está fazendo o que está fazendo.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, olha o que diz em 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, olha isso aqui, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Diga glória a Deus por isso. Então aqui, para que se manifestou o Filho de Deus, Jesus? Para destruir completamente as obras do diabo. Então nós percebemos, nós costumamos dizer que isso aqui é a obra de Deus, mas também existe o investimento do diabo, a obra do diabo. Com certeza, investimentos constantes, de dia e de noite. A Bíblia diz que o diabo peca desde o princípio. Você imagine só, a gente fala que a inteligência artificial, ela é muito inteligente, isso é o nome, não é verdade? Porque ela pega um banco de dados. Esses dias um menino colocou assim, chat GPT, pastor Fernando Novaes, me faz uma biografia dele. Eu comecei a ficar assustado. Eu falei, apaga esse daí, Satanás, esse demônio aí. Eu falei, nem pergunta qual que é o meu endereço, senão ele vai falar. Ele começou a falar até como é o meu discipulado. Quais as palavras que eu prego, como que eu prego, qual que é a minha ênfase ministerial. Começou a colocar tudo, eu falei, pode parar com esse negócio, não dá mais informação para essa peste não. Aí você pega a inteligência artificial, porque pega um monte de dados por todos os lugares do mundo, e filtra ali, coloca e te dá informação. Imagina o diabo que está desde o princípio, investindo em pessoas, paralisando pessoas, colocando traumas em pessoas. Você acha que ele não sabe, que ele não é especialista em saber como agir na vida das pessoas, como paralisar as pessoas? O problema é que quando nós paramos de prosseguir em conhecer a Jesus, conhecer o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, porque o diabo sempre vai investir em como paralisar nossas vidas. Então às vezes alguns aqui são frutos, têm uma emoção destruída porque foi fruto de um abuso. Irmãos, quando eu era adolescente, para a adolescência, um rapaz tentou me abusar, isso gerou traumas na minha vida, que destruiu completamente minha adolescência, e eu fui completamente para a promiscuidade, comecei a ficar e namorar com um monte de moças, para destruir, para tampar, mas esse vazio o que era? O que eu estava fazendo ali? Foi um fruto de uma semente que o diabo lançou, de investir em mim, quando eu era criança para adolescente. Aí começou uma turbulência na minha vida, onde eu me perdi, eu saí da igreja, eu voltei com 21 anos, mas completamente destruído, como jovem, com vários traumas na minha vida. Maior dificuldade, o diabo investiu pesado na minha casa, ao ponto do meu pai ser fruto de macumba, e falecer por cirrose, e batia na minha mãe, e eu tive que expulsar meu pai de casa. Você acha que isso gerou o quê? Dificuldade com paternidade. Quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que eu ouvi, discipulado, alguém vai ser seu pai espiritual. Aqui não. Não. Eu tive um pai, meu pai bateu na minha mãe. Como que é? Aí fui criado por mulher. O diabo investindo o tempo todo. Investindo na minha família, no meu passado, para que então gerasse o quê? Um homem, no caso eu, se não tivesse Jesus, com 34 anos destruído, se não tivesse morto. Porque o meu histórico da minha vida é completamente louco. Ontem eu mostrei um vídeo, acho que às 2 horas da manhã, para os meninos que estavam lá em casa. Um vídeo que tem lá no YouTube meu, eu pedi até para o rapaz tentar apagar. Eu lá numa loucura, com os caras, os traficantes, tudo, uma doideira assim, usuário de droga. Se Jesus não entra na minha vida, acabou. Mas eu falei um dia, nunca mais eu vou beber, porque a bebida destruiu meu pai. Passou 2 meses da morte do meu pai, eu estava como um alcoólatra, em qualquer lugar, em vários lugares, em estádio, rolando para um lado e para o outro. Mas por quê? Porque o diabo não parou de investir, não parou de colocar resistências e situações na minha vida para que eu não pudesse cumprir. Ele começou a colocar várias outras, na minha mãe, meu pai, meu irmão, na minha vida, na minha família de modo geral, investindo pesado. Agora qual que é o problema? Algumas coisas acontecem na sua vida, vamos dizer aqui, quero que você levante a mão, mas imagine só que na sua casa, na sua família, ninguém nunca teve um carro próprio. Se na sua casa ninguém teve um carro próprio, o que é isso? É culpa de Deus? Deus não quer que seu pai ou sua mãe tenha um carro? Aí qual que é o problema? Você cresce com conhecimento errado, conhecimento equivocado, e aí acha que você é crente. Agora seu pai e sua mãe, você não teve carro, você também não pode ter. Mas pode ter sim, porque o Senhor se fez pobre no seu lugar para que você fosse rico. Não estou falando de teologia da prosperidade aqui não, é para você entender que existe uma bênção para ser liberada por você. Sabe qual que é o problema?
que a gente não desfruta de algumas coisas porque nós não temos o conhecimento necessário. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, à luz do Evangelho, está completamente cego às pessoas. E quando nós não buscamos o conhecimento através da palavra de Deus, nós somos leigos, nós não entendemos o que de fato o Senhor preparou para mim e para você. E aí às vezes vivemos uma vida completamente destruída, miserável, esquisita. Por quê? Por uma mentalidade errada, porque não entendemos o que Cristo fez de fato por nós. Não estou falando que você precisa ter o carro do ano, o carro de 100, 200, 500 mil reais, não. Se você tiver condições, amém. Mas a questão não é essa. A questão é que o diabo fez você acreditar que porque os seus pais não tiveram, você não vai ter. Mas eu quero te dizer uma coisa para você. A partir do conhecimento correto, você sendo liberto pela palavra de Deus, você vai prosperar, você vai ter carro, e depois você vai até conseguir até dar um carro para sua mãe, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não tem a ver com questão financeira não, estou falando isso, eu estou te usando um exemplo. Que às vezes o diabo investe pesado. O Senhor não fez a gente para sermos miseráveis. Vamos usar o exemplo da enfermidade. Seus pais têm algum tipo de enfermidade. Que nem esse meu tio agora, ele morreu indo para o hospital, tendo um ataque e morreu. Ele foi dirigindo. Problema no coração. Os últimos irmãos deles, irmã, morreu do coração. A mãe morreu do coração. Aí, o que a minha esposa vai pensar? Morrer do coração. Minha avó tinha problema nos ossos. Minha mãe tem problema nos ossos. Eu também tenho diagnóstico de tendinite patelar. Mas eu corro de boa. Porque eu não vou parar num diagnóstico médico. Eu vou crer que eu vou ser curado. Até que eu acho que eu já creio que eu sou curado. Porque, mano, tanto que eu corro de boa, nunca estourou meu joelho. Aí o que acontece? Ou eu ando pela palavra de Deus, ou eu ando pela palavra que o diabo definiu e declarou sobre a minha vida. E às vezes tem algumas resistências na sua vida, no seu ministério, nas suas emoções. Às vezes alguns de vocês aqui nem sonham em casar à maneira de Deus, nem sonham em ter uma casa própria, nem sonham em ter fazer uma viagem, sair um dia. Eu tenho alvos na minha vida. E nós podemos sonhar, irmãos. E faz parte, porque imagina só você conhecer um cara que é filho de Deus, e o filho de Deus falar assim, tá luta a minha vida. Eu não viajo com a minha esposa faz 7 anos. Está difícil a minha vida, mas eu sou crente, eu vou para o culto domingo, Deus o livre, está amarrado, eu não quero ser filho de Deus desse jeito, é melhor ser um empreendedor ímpio lá, está ganhando milhões de reais no Alphaville. Agora por quê? Porque tem um monte de filhos de Deus vivendo na miséria, porque o diabo estabeleceu um princípio lá e ficou. Aí tem um monte de gente enferma e aceitando a enfermidade, porque o diabo colocou a semente da enfermidade e a gente aceitou. Aí tem um monte de célula que às vezes por conta de um contexto acreditou que o líder passado era infrutífero. Eu acho que é normal mesmo, passar uns 2 anos com a mesma célula, com 7 pessoas, está ótimo nada, não está certo, não foi feito isso. Eu falei para os adolescentes no culto anterior, eu falei, a gente está na brecha, desde o ano da pandemia que nós começamos o trabalho de adolescentes focado, todos os anos nós batizamos mais de 100 pessoas. Falei, o que está acontecendo agora? O diabo está fazendo vocês acreditar que vocês não podem mais frutificar e crescer. Aí nós oramos aqui, foi um bom mover de Deus e tal. Mas, deixa eu te falar, se você não tiver o conhecimento correto, que é o que a palavra de Deus diz a seu respeito, o que Deus diz ao seu respeito, o que Ele definiu sobre a sua vida, que é a vitória, que é a conquista lá na frente, qualquer coisa vai te paralisar agora. E aí você vai aceitar. Irmãos, é muito fácil aceitar as estratégias do diabo, aceitar os projetos do diabo. Você não tem nem noção o quanto isso é fácil, porque é natural, é robótico, você vai indo assim, automático. Quando você vai ver, já está completamente, já assim, o capeta já está abraçando, e tudo da sua vida está uma desgraça. As suas finanças, suas emoções, a sua área profissional, tudo. Seu futuro já está completamente destruído por conta de muitas mentiras que você decidiu acreditar. Mas o que eu li para você aqui que a palavra de Deus diz? Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa proclamar, crer, profetizar e viver a vitória. Mas está cheio de gente que está decidindo crer em quê? Naquilo que o diabo definiu, naquilo que o inferno definiu. Não pode. Quantos contextos na sua vida, não sei se você está vivendo exatamente agora, não precisa levantar a mão,
mas na sua vida, alguma área da sua vida, tem algo que você percebe que existe uma resistência. Não, irmãos, não, pelo amor de Deus, não culpe o seu bairro que você nasceu. Não culpe a família de onde você veio. Não culpe a falta de não sei o que lá, para com isso. Não culpe, eu não sei, eu não tenho, eu não posso. Está errado. O que a Bíblia diz a seu respeito? Que tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Se for Jesus, tudo você pode nele. Acabou! O que eu estou falando aqui, essa mensagem que eu estou pregando para você, não é de autoajuda. É de ajuda do alto, é de saber que Ele pode fazer todas as coisas por você. É Ele, sempre é Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Mas uma coisa precisa vir de você: o crer. Eu preciso crer. Irmão, se a salvação foi definida por isso, de crer, eu criei no meu coração e falei, confessei. O que são as demais coisas? É a mesma coisa. Quando o apóstolo Paulo disse, qual que é a equação da fé? Eu criei, por isso eu fiz? Não, eu criei, por isso eu falei. Quando eu creio, eu falo, torna vida, chama a existência, algo acontece sobre a sua vida. Você precisa ser posicionado nisso, na palavra de Deus, naquilo que o Senhor já disse a seu respeito. Agora qual que é o problema? As pessoas têm a falta de conhecimento do seu futuro, elas não compreenderam aonde Deus quer levá-las, ela não entendeu na área profissional o que você vai ser, no ministério o que você vai se tornar, na área acadêmica o que você vai fazer. Mas isso não tem a ver comigo, nem às vezes com o seu obreiro, nem com o seu líder e seu discipulador. Nós estamos discipulando pessoas em Cristo. O discipulado é apontar para Cristo. Cabe a você individualmente falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Nessa igreja, nesse local, nessa empresa, nesse empreendimento, na minha vida, na minha família, nesse tempo de solteiro, e agora que eu casei, agora que eu estou noivo, agora que eu estou na corte, o que o Senhor tem para mim? A partir daí, o Senhor compartilha com você o que Ele tem para você. Aí você então começa a fazer o quê? Se posicionar sempre na palavra que o Senhor liberou sobre sua vida. Mas não dá para viver uma vida, tipo assim, leviana, deixando a vida me levar, tipo, vou embora, vou indo. Irmãos, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve para você, qualquer caminho vai te levar. Qual que é o problema? Que o diabo está investindo em muitos caminhos, existem muitos caminhos, mas a Bíblia diz que existe um único caminho de fato que leva à vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por isso que requer que você, jovem, que eu também, nos posicionamos todos os dias. Olha o que Pedro diz, isso é muito forte. 1 Pedro 5, do 8 ao 11, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão. É como leão, não é o leão, porque o leão verdadeiro, o leão da tribo de Judá, ele é o nosso pai, ele habita em você, amém, irmãos? Mas ele ruge, ele está ali, te cercando como um leão, ele está buscando algo sobre a sua vida para poder te devorar. Aí a Bíblia diz o que? Resista-lhe, firmes na fé. Então calma aí, vou resistir ao diabo na onde? Na fé, no crer, naquilo que o Senhor já disse, numa palavra que foi liberada. Se uma doença, não, mas fulano está enfermo, você não vai crer na enfermidade, você vai crer na vitória que Cristo levou lá na cruz do Calvário. Cristo conquistou, Cristo já fez. A Bíblia diz o que? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não foi só o irmãozinho, fomos nós que fomos sarados. Ele nos sarou, Ele nos curou. Quando tiver enfermidade, você vai fazer o quê? Se posiciona. Está vendo que aquela resistência veio de onde? Do inferno. Levante sua mão, declare, abra sua boca e profetize. Eu creio na vitória. Qual que é a vitória? Fulano vai ser curado, fulano vai ser curado, o meu pai ou a minha mãe, ou eu mesmo. Ontem eu fui jogar, eu não sou besta, porque faz tantos anos que eu não jogo, eu não sou idiota da cabeça. Eu falei, vou jogar só no começo. Aí fiz o quê? Me escolheram lá, os caras só me escolhem porque eu sou pastor, é claro, né, mano, os caras não é besta. Aí, o Gustavinho, ele está aqui? Ele está ali fora. O Gustavo me escolheu, fez um time lá, eu, Gustavo, Gabriel, quem mais? O Sanclay, cadê o Biel? Então, galera, um timinho legal assim. Aí, entramos, jogo, aí, acabava 3, fiz os 3 gols, aí, acabou. Aí começou o segundo jogo, fiz um gol, aí o outro fez outro, aí, mano, me joguei, ela estava com tênis de corrida, mano, não comprei chuteira, vou comprar chuteira amanhã, porque estava tênis de corrida, eu falei, mano, vai dar ruim esse negócio. Dito e feito, foi eu e o Gustavo Simões, pulou assim, tal, aí eu fiz assim, não foi culpa do Gustavo, aí eu caí, aí eu já senti,
Aí no último lance eu peguei o quê? Peguei a bola e dei um toque pro Gabriel, o Gabriel fez o gol. Acabou. Ufa, vencemos. Aí o que eu fiz? Vencemos. O que eu fiz na hora? Falei, troca, já saí já. Eu não sou besta, eu não sou louco. Eu vou ficar tentando a Deus? Eu sei que já deu minha conta. Falei, Juninho, já estão aqui, pegou meu colete, Juninho ficou lá no meu lugar e toca a vida. Aí os caras falaram, pastor, vai jogar, vamos jogar mais. Falei, não, filho, agora acabou. Eu estou de boa, eu sei qual que é o meu limite. Agora tem gente que fica brincando. Estou falando, usando esse exemplo, é claro. Podia ter jogado mais? Podia, mas talvez nem estaria aqui hoje. Quando eu cheguei em casa, eu estava numa dor lascada, terrível. Eu falei, Senhor, e estava muito, mano, muito dolorido, mas muito mesmo. Claro, tenho 34 anos, quero jogar igual os meninos aí de 16 anos, moleque correndo, assim, eu falei, mano, eu começava a ficar tonto assim, ó, nem tenho labirintite, eu já estava achando que eu já estava assim, ó, os moleques correndo, eu só fiz gol de longe, os caras tocavam, só assim, agora bota eu para correr, eu não sei como é, eu não entendo isso, porque eu corro 5 km sem parar, e na quadra eu não consegui correr 10, mas deixa para lá, depois eu pergunto para Deus. Aí, com a dor lascada em casa, na hora que eu deitei assim, ó, eu falei, eu dei um grito, mano, aí tinha uns caras dormindo na casa, eu falei, ai, mano, eu falei, já era, minha perna está quebrada, ou trincada, eu nem percebi. Eu falei, Senhor Jesus, eu oro agora, para essa perna voltar ao normal, se tiver quebrado, restaura agora. Claro, não sei se estava quebrado, trincada. Eu falei, Deus, melhora essa dor agora. Em nome do Senhor Jesus, amanhã eu vou pregar sobre isso, eu creio, por isso eu falo, eu acredito que o Senhor levou na cruz do Calvário todas as minhas dores, essa dor maldita na canela, sai, na minha cama, aí dormi, 30 minutos depois eu acordei assim, eu fiz, eita, sabe quando a pessoa é curada mesmo, você faz assim, eu parecia um idiota no meu quarto, assim, dançando assim, eu falei, nossa que legal, mas por quê? Eu não posso aceitar a dor. Você precisa entender isso. Parece que são coisas simples, mas se você não aplica a sua fé em coisas pequenas, como você vai conseguir fazer em coisas grandes? E existem muitas coisas grandes e poderosas que o Senhor está separando para você. Mas entenda, compreenda que o seu futuro é poderoso, é extraordinário, é maravilhoso. O problema é qual que é o processo, é aqui. O que está começando aqui, o que Deus está te falando aqui. Você precisa ouvir ao Senhor, perceber o que o Senhor está falando e vai andar em fé. Você vai resistindo ao diabo como? Por fé, por crer, por saber. Irmãos, imagina Deus falando assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde esse caminho aqui que eu te mostrarei. Ele não falou assim, está aqui o mapa, está tudo certinho. Ele falou, eu vou te mostrar. O que é isso? Por isso que Abraão é o pai da fé. Por quê? Ele saiu, irmãos, abandonou tudo. E deserto, meu irmão, você já viu? Depois pega um vídeo no YouTube e coloca lá drone 4K no deserto. O drone sobe assim, ó. Mano, você não vê nada, só areia. Imagina Abraão saindo da terra dele, da parentela dele e indo. E o Senhor falou que mostraria a ele, não mostrou. Ele foi indo. A cada passo, a cada dia, Deus ia mostrando algo, ia guiando, ia conduzindo. A nossa vida é assim. Existe algo lá no final. Sim, ele seria pai de multidões. Ele seria reconhecido como disso mesmo. Mas até lá, algo estava acontecendo. Deus estava trabalhando na vida dele. Você acha que não teve investimento do diabo? Lógico que teve. Se você for perceber na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que, mano, nasceria um menino e esse menino pisaria na cabeça da serpente. Se você for pegar a Bíblia de Gênesis até a vinda de Jesus, todos os reinados, os reis decretaram a morte das crianças. Sempre teve. Por quê? Porque o diabo não sabia quem era Jesus, então o diabo estava querendo matar todas as crianças. Até o momento que nasceu, quando nasceu Jesus, não conseguiu matar. E aí então Jesus, de fato, pisou na cabeça da serpente. Agora o que eu estou querendo te dizer? O diabo não vai parar de investir na sua vida, ele não vai parar. Sempre ele vai estar investindo na sua vida. Agora só tem uma diferença. Quando você consegue compreender qual o tipo de investimento do diabo. O que ele está fazendo, por onde ele está atacando, por onde ele está fazendo. É na sua família, é nas suas finanças, são nas suas emoções, é no seu ministério, é na sua célula, é na sua casa. O que está acontecendo? É no seu trabalho? Porque é muito mais fácil você falar assim, aquela pessoa é endemoniada. Sim, às vezes é mesmo. Mas a sua luta é contra aquela pessoa? Não. Mas aquela pessoa talvez está sendo usada pelo diabo mesmo. E às vezes é seu pai, é sua mãe, é seu patrão mesmo. É o seu professor da faculdade na loucura. Mas você não vai contra a pessoa, você vai contra um espírito que está ali. Porque você sabe que existe
Algo está sendo arquitetado pelo diabo. Todo tipo de resistência, irmãos, que chega até a sua vida, tentando te paralisar. Nesses últimos 2 anos que eu tive na minha vida, Deus falou comigo, algo vai acontecer no ano de 2025, no ano de 2024 vai fazer algo. Deus falou para mim, quando você completar 33 anos, eu gosto muito de datas, eu sou muito parecido com o pastor Luiz em relação a isso, eu amo datas. Quando eu fiz 33 anos, eu falei, mano, a idade de Cristo, algo vai acontecer na minha vida. E eu comecei, mano, buscar em Deus, orar, jejuar, fazer muito jejum assim do nada, pedindo direção para Deus, pedindo direção para Deus. Mas, irmãos, foi um ano assim de tribulação, de loucura, de pessoas abandonando, mano, tudo era uma loucura assim, mas existia um despojo de guerra, porque eu entendia para onde que Deus estava me levando. Então eu sabia que existia uma vitória, uma conquista. O meu papel nesse momento era o quê? Enxergar o que Deus enxergava, eu crer na palavra de Deus e sempre declarar a palavra de Deus no dia da adversidade, no dia mau. Então eu quero te fazer um convite para que no dia mau você não fique murmurando, não fique olhando para o seu saldo da conta, não fique colocando a culpa no discipulador, no líder, no seu pai, na sua mãe, no patrão, no governo, não sei o que lá. Para! Não dá. Não coloque a culpa nas pessoas. Se existe um culpado das coisas não estarem crescendo e avançando sobre a sua vida, é o diabo. Porque a Bíblia diz que eu e você, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, o qual cabeça é Cristo. Existe uma promessa, crescer no quê? Em tudo. Então você, como filho de Deus, você tem uma vida, deveria ter uma vida em abundância, um governo sobre as coisas, reinar em vida. Eu não estou dizendo de ser, nossa, extraordinário, rico, com 3 helicópteros, não sei o que lá. Se Deus tem isso para você, ok, você vai ter muitos helicópteros e aviões, beleza. Mas você deve ser sim pleno, feliz, alegre, amar a vida, viver dias felizes. Isso é uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua. Só não acontece isso por quê? Porque existe o dedo, a mão do diabo sobre a sua vida. Qual foi a última vez que você enfrentou o capeta cara a cara e falou assim, aqui você não toca? Na minha família não, no meu empreendimento não, na minha célula não, na minha vida não. A sua postura tem que ser completamente diferente. Porque às vezes a gente acha que ser cristão é um anjinho. É escutar a música do worship, deitar no chão e ficar horas e horas na brisa eterna. Sai dessa, tem uma guerra a ser travada, tem algo que está acontecendo. Crente cristão não foi feito para ficar de boa não foi. Tem que estar preparado, sede sóbrios e vigilantes, vigie, esteja atento aonde que o diabo está investindo, qual que é, nossa, é na minha saúde, alerta, levanta o alerta, ora contra, jejua, declare aqui não, aqui vai ter vida ao invés de morte, aqui algo vai acontecer, não, mas está atacando na minha família não, mas a minha família é de outra religião, não importa a autoridade daquela casa, quem manda é você, porque você é cheio do Espírito Santo, aí você abre a boca, você declara, você profetiza, você fala, mas está cheio de gente se vendendo em áreas da sua vida, e eu estou te fazendo um convite para você acabar com a raça do capeta, acabar com a raça do diabo, porque não é por você, é pela autoridade que você carrega, porque você é filho, você é a imagem e semelhança dele. Não é para você chegar lá e falar, eu vou orar aqui contra você, diabo, porque eu posso. Que você pode, nós não podemos. Eu posso ser um pastor de 45 mil pessoas, eu não posso, mas nele eu posso todas as coisas. No nome dele, quando eu declarar, quando eu abrir a boca, algo acontece. Certa vez eu estava na Sé, estava até contando no último culto aqui, estava lá na Sé, estou andando, indo na Conde de Sarzeda comprar óleo da unção, e eu tinha que passar na estação da Sé assim, de verdade, mas eu não gosto do centro da cidade, eu nunca gostei. Toda vez que eu ia procurar emprego, eu falava, não quero. E eu estou lá na Sé, aí do nada, mano, um morador de rua olha para mim e fala assim, Fernando, tá bagaceiro. Eu falei, mano, será que é algum amigo que usava droga comigo? Eu já logo pensei assim, eu falei, mano, deve ser. Ele falou, Fernando, eu falei, vixe, tá cracudo. Aí ele olhou para mim assim e falou, ixi, mano, eu já não conhecia, falou, eu vou roubar seu celular. Rapaz, irmãos, eu coloquei o celular no bolso assim, ó, e eu fui para frente dele e falei assim, olha para mim agora. Ele baixou a cabeça assim, eu falei, olha para mim agora. Ele, falei, olha para mim agora em nome de Jesus. Ele, eu falei, bagaceira, parecia Supernatural. Eu falei, nunca mais dirija-se uma palavra para mim, de forma alguma. Não estou aqui para conversar com demônio nenhum, está ouvindo?
eu te expulso agora em nome do Senhor Jesus. Orei pelo cara, o cara já caiu assim, ó. O demônio saiu, orei, abençoei ele lá, a vida dele, fiz um apelo de salvação e toquei minha vida. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, esse diabo vem, esse aí apareceu mesmo, Satanás apareceu, mas às vezes a gente não vai ver um chifrudo com um tridente vindo para cima de nós, aparecendo de madrugada. Não, irmãos, o capeta vai vindo assim, ó, sutil. Por isso que a Bíblia diz: ser sóbrio e vigilante. Perceba, o diabo, irmãos, ele vai na moralzinha, ele sabe dos detalhes, dos pontos fracos, ele conhece, ele sabe todas as coisas, vai vendo assim, ó, de você perceber, eu digo, todas as coisas que ele sabe, tipo assim, das debilidades de você, daquele fulano, desse aqui, desse investimento, não sei o que lá. Uma das coisas que eu vou até falar no Raya Move, a galera está pensando que eu estava brincando, falei para os adolescentes, deu um coro nos adolescentes aqui hoje, eu falei, mano, pelo amor de Deus, a patifaria, ficar com o celular o tempo todo, 24 horas por dia, você está acabando a sua vida, mano. O cérebro está virando um cérebro podre. Essa geração de hoje é chamada a geração do cérebro podre, para você ter noção. Destruído, de tanta tela que fica assim, ó, uma loucura. E o diabo vai investindo em coisas assim, que são atrativas, são legais. Ouvi uma frase de um grande homem de Deus, que ele diz o seguinte: o diabo não tem como fazer com que o inferno se torne bonito. O que ele faz então? Ele faz o caminho até lá ficar atraente e muito bonito. Então, lá ele não vai conseguir de jeito nenhum, mas o caminho, a forma, o jeito, e às vezes ele vai te sugando, te percebendo algumas coisas, e se você não perceber, não tiver vigilante, não tiver discernimento no Espírito, por isso que quando nós falamos para você fazer um curso, para você participar de oração, para você orar, para você, não é para que, nós queremos mais pessoas, eu não sei se você acha que, às vezes você deve ter um termômetro aqui, que quanto mais você ora na sua casa, vai subindo um negócio aqui, não tem, você tem que orar por você, para você ser guardado, claro que tem orações específicas, que é pela igreja, pela sua rede, pela célula, beleza, algo acontece mesmo, mas nós estamos aqui fazendo competição de oração, mas é para que você busque no Senhor a autoridade, se revista, tenha discernimento no Espírito, porque o dia que o diabo estiver atacando, mexendo na sua vida, você já sabe como fazer, já sabe, irmãos, o diabo é muito astuto, e aqui caminhando para o final, para que você entenda uma situação, antes de Deus fazer, libertar, tocar em vida de pessoas, abençoar a vida de pessoas, na sua casa, na sua faculdade, escola, ministério, alguma coisa, Deus quer fazer primeiro em você, Deus quer gerar uma visão em você, para que tenha fé, para que você consiga resistir o diabo com fé, e eu quero compartilhar breve com você, sobre a história de Ezequiel. Irmãos, naquele tempo, Ezequiel foi levantado como profeta para ser boca de Deus, para falar, representar o Deus para os homens e os homens para Deus, é um profeta misturado com sacerdote, ele foi levantado por Deus, e então naquela época o povo estava em exílio, foi arrancado da sua terra, estava em outra terra, prisioneiro como escravo, e ainda assim estavam 70 anos de guerra, estava acontecendo 70 anos de guerra, e o povo estava lá guardado, escravo, mas meio que guardado ali naquele lugar, aí um tempo caótico, esquisito, Deus falou que ia mudar o contexto daquele tempo. Como que você acredita que algo vai mudar, sendo que você vê o cenário completamente destruído? Como? Como você vai falar, mano, como que esse cenário vai mudar aqui na minha vida, sendo que está tudo um caos? Tipo assim, você é líder de célula. Como que essa célula vai multiplicar, sendo que está vindo 2 pessoas há 2 meses? Não vem visitante. Como que minha mãe vai ser curada, sendo que o diagnóstico de câncer foi declarado há 7 anos, e ela já passou por quimioterapia, não sei o que lá, e nada? Como que eu vou conseguir um emprego, sendo que eu sempre morei na periferia, como? Como que eu vou trabalhar na multinacional, como? Sendo que minha família, ninguém nunca teve um emprego que ganhou mais de R$2.000, como que eu vou ter? Como? Como que eu vou ter uma habilitação? Como eu vou ter uma viagem? Como que eu vou para o exterior? Como que eu vou batizar pessoas? Como que eu vou conquistar a geração para Cristo, sendo que eu nunca fui nenhum bom anjo da guarda? Como? Se está um caos estabelecido, como que você vai fazer? Por isso você precisa crescer em fé. E como que cresce em fé? No meio da circunstância contrária, Deus faz com que você cresça em fé diante de uma situação. Olha o que o Senhor fala para Ezequiel. Ezequiel, vai lá, eu vou te dar um exército. Aí Ezequiel faz o quê? Estourei. Maravilha. Aí Deus leva ele. Alguém já assistiu o Rei Leão? Lembra daquela cena que o pai fala para ele: Simba,
Não vai para aquele lugar, ali que é o cemitério de elefantes. Imagina, mano, Deus falando, Ezequiel, vai, eu estou te dando um exército. Aí Ezequiel falou, estourei. Aí ele vai indo, quando ele chega num vale, quando ele olha, vários ossos secos, assim, imagina a cara de Ezequiel falando o quê? Você está de brincadeira, né, Deus? Ele deve ter falado, questionado, no mínimo. Aí Deus pergunta para ele, é isso aqui que eu tenho para você. Aí Ezequiel faz o seguinte, Deus fala para ele primeiro, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Aí ele fala o quê? Senhor, tu sabes só o Senhor sabe se pode, porque eu, tipo assim, esperança nenhuma. É Deus fazendo essa pergunta para você, será que dá para mudar esse contexto na sua vida? Será que dá para multiplicar essa célula que está terrível às vezes? Será que dá para sim se formar na faculdade, ser próspero, crescer, avançar, ser um líder de célula, missionário, pastor, empreendedor, mesmo que você tenha vindo, sei lá, do Perialto, de Taipas, das favelas aqui de São Paulo? Será que pode? Será que dá? Será que dá para você ser usado por Deus se você às vezes tem problema de comunicação, não sabe, não consegue, nunca fez nada? Será que pode? Será que dá? Aí a nossa resposta para Deus é o quê? Senhor, tu sabes, o Senhor sabe, só o Senhor sabe. Aí continua dizendo, aí Deus responde para ele, então faz o seguinte, Ezequiel, parafraseando aqui para você, profetiza esses ossos então, e diz a eles o seguinte, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aí algo aconteceu, irmãos. Talvez o que você está vendo na sua vida é só morte, independente da área da sua vida, é uma loucura. Vale de Ossos Secos é tipo assim, Botafogo e Chelsea, tipo assim, você é louco, não dá, não vai, está tudo esquisito. Aí você olha o negócio assim e fala, mano, não vai dar certo esse negócio. Mas aí o que acontece? Deus fala para ele, profetiza agora sobre esse vale de ossos secos, diz, ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor. Quando você estiver diante da morte, diante da circunstância contrária, diante da dificuldade na sua célula, nas suas finanças, nas suas emoções, sua vida pessoal, qualquer lugar, existe uma palavra que pode reverter completamente qualquer quadro que tiver na sua vida. Olha que interessante, no culto passado aqui eu falei um testemunho, que um dos meus tios estava na UTI, e o filho dele hoje está sendo treinado para ser líder de célula, aqui no meio dos adolescentes. O pai deles tinha declarado já que ele ia morrer em menos de 2 horas. A minha tia me liga, fala assim, falou, Fê, eu nem era pastor, eu era discipulador, Fê, o meu marido vai morrer, e o pessoal do hospital me pediu, para que eu fosse lá, despedir dele, posso te pedir uma coisa? Falei, sim. Ela falou assim, você consegue chegar primeiro do que eu no hospital, ir no meu lugar, orar por ele? Que eu creio que o poder da oração de um justo vai reverter esse quadro. Não é uma loucura? Isso não é loucura isso? Eu já fiquei em choque. Falei, rapaz, o médico falou que vai falecer. E ela quer que eu vá, tipo assim, a última oportunidade, ele está vivo, ela quer que eu fale com ele, não ela. Só te podia uma. Eu cheguei lá e os médicos não deixaram, não permitiam. E ela falou assim, eu assino qualquer termo, mas o meu sobrinho precisa entrar aí agora. Ele vai entrar, e o filho dele estava aqui hoje, vai entrar, ele tem que entrar, eu autorizo, tá, ele precisa ir, e a mulher da UTI, tudo bem então, e aí eu entrei na sala de UTI, meu tio imóvel, não conseguia fazer nada, só o aparelho, eu falei, tio, algo aí você deve estar me ouvindo, seu consciente, sei que você não pode se mover, não pode responder com a boca, nem com o dedo, nem com os olhos, nada, mas eu vou fazer uma oração pelo Senhor agora, ainda que você nem saiba quem está aqui, mas a palavra do Espírito Santo vai entrar no seu coração agora e você vai voltar a ter vida. E aí então, eu orei exatamente o seguinte, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre a vida do meu tio, exatamente a oração de Ezequiel sobre o vale de ossos secos, porque naquele momento, Ezequiel tinha olhado e tinha visto ossos, mas depois que ele profetizou a primeira vez, não tornou a ter vida, mas os ossos começaram a se mexer, tendões, ligamentos começaram a ter formas. Imagina, todo o exército se posicionou, mas não tinha vida ainda,
E aí o Senhor então declara para ele profetizar vida. E eu fiz essa oração de Ezequiel. Pode colocar um fundo instrumental, já estou encerrando. E aí então eu orei sobre meu tio. Eu declaro que virá o vento do Senhor, sopra Espírito Santo, o fôlego de vida sobre o meu tio Elinaldo agora, em nome do Senhor Jesus. E soprei. Imediatamente os olhos dele se abriram. O dedo começou a mexer. E eu falei: tio, você sabe quem está aqui? Se você acha que é o Fernando, pisca o olho 2 vezes. Ele piscou o olho, muito debilitado. 2 vezes ele piscou os olhos. Falei: o senhor crê que o senhor foi curado? Pisca 1 vez os olhos. Ele não conseguia falar nada, piscou 1 vez. Falei: o senhor crê que em menos de 5 dias o senhor vai sair desse hospital? Mexe o dedo. E o dedo mexeu. E eu comecei a fazer algumas perguntas. A mulher atrás começou a chorar compulsivamente. Ela correu para a porta e falou para minha tia: dona Rosália, o seu marido vive. E entrou imediatamente, outros médicos entraram no lugar e ela entrou juntamente. Que negócio. E eu só saí. Eu comecei a chorar compulsivamente do lado de fora. Chorava demais. Deus começou a falar comigo, mas porque eu orei por isso. Mas essa oração não foi somente num leito de morte na UTI. Essa oração eu já fiz também quando estava eu na célula. Nem meu líder de treinamento tinha vindo. Ninguém estava mais lá. E eu lembro que eu falava: Espírito Santo, sopra o fôlego de vida sobre a Brasilândia, sobre a rua tal. Eu declaro sobre essas pessoas. Sopre sobre os 4 cantos da Zona Norte. Pega o Jardim Paulistano, Senhor, a freguesia, Senhor, toca nessas pessoas. E orava para um lado e para o outro. E sabe o que eu fazia? Todas as células, eu começava as células sem ninguém mesmo. O que me importava não era as vidas. As vidas não vieram. As vidas seriam atraídas depois da presença estar manifesta naquele lugar. Mas eu sabia que quem estava mexendo naquela célula era o diabo. A célula não está crescendo, é o diabo. Uma enfermidade foi lançada, é o diabo. Você não está prosperando, é o diabo. Algo não está acontecendo na sua vida, é o diabo. Tá difícil de se relacionar com pessoas, é o diabo. Está difícil de cuidar de pessoas, é o diabo. Está faltando encargo, é o diabo. Não consegue buscar Deus, é o diabo. Ah, mas é a correria de São Paulo. Então é o diabo que está envolvendo. É o diabo que está mexendo. Porque não é possível. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, mas busca Deus. Ouça Ele. Veja o que Ele tem para você. E essa palavra é para quem, pastor? É para o novo convertido? É. É para o velho de igreja? É. É para o pastor Fernando? É. É para o obreiro? É para o discipulador? É para quem está novo na função? É. É para quem vem nos visitar pela primeira vez aqui hoje? É. Porque o investimento do diabo é para todos nós. Isso precisa estar claro, como eu comecei minha palavra. Não acho que aquele outro, só eu que passo por isso. Ele não passa. Passa. O problema é que você não está enxergando às vezes. Cada um tem sua luta diária. E lutas constantes. Mas qual que é o propósito dessas lutas, pastor? Essas resistências malignas. Fazer você crescer. Ter uma fé mais fortalecida. Porque os desafios de hoje não são os mesmos desafios de amanhã. Mas quando você fortalece nesse desafio, nessa resistência, o diabo investiu na sua saúde, orou. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o diabo resistiu, você orou, você creu, profetizou, vitória conquistou. E agora? Fique em paz. Não foi nem a primeira nem será a última resistência. Terão outras resistências também. E agora? Cresça em fé. Entenda que essas perseguições, essas situações contrárias, vai fazer você crescer em fé. Vai fazer você viver
não só pelo que você sente, pelo que você viu, pelo que você está enxergando, não. Você vai decidir viver por fé, crendo naquele que te chamou. Você vai entender, eu preciso ser dependente de Deus. Se você, irmão, se não tiver isso na sua vida, acabou. É muito fácil. Você vai se esquecer de Deus, não vai orar mais. As minhas melhores orações nasceram nos dias mais difíceis da minha vida, nos dias de luto, nos dias de muitas percas, nos dias que fui traído por pessoas que disseram que eu amo meu pastor. Mentira. Quer ver se ama mesmo? Passa os perrengues juntos primeiro. Quer ser radical livre até morrer? Seja, mas só vai ser provado no dia mau, nos dias difíceis. Casamento não se faz nos dias bons. Casamento é forjado nos dias difíceis, mas é muito melhor depois que resolve, depois da treta. O casamento está mais ajustado, mais aliançado, mais firmado em Cristo. A vida cristã é a mesma coisa, só tem um problema: você não pode paralisar. O casamento paralisa também, o ministério paralisa. Às vezes você está paralisado em algo na sua vida, ministério, financeiro. Irmãos, eu já chorei no começo do casamento, porque eu não tinha condições de comprar um teclado. Mas era meu sonho ficar tocando teclado todos os dias. Eu não consegui comprar um teclado. Eu chorei. Eu queria aprender inglês. Eu amava o método de que uma pessoa falava, ensinava. Quando eu fui ver o curso, eu não tinha dinheiro para comprar o curso, e eu chorava. Teve um dia que o cara embaixo, ele falou, eu senti a presença do Espírito Santo, porque todas as manhãs você ora e parece que uma unção vem nesse lugar aqui. Mas porque era o meu desespero, eram as orações de desespero. Senhor, não nasci para ser pobre. Senhor, eu não nasci para ser infrutífero. Senhor, eu não nasci para viver na mesmice. Não dá. Se eu tenho uma célula, Deus vai multiplicar, vai triplicar. Fui crescendo. As orações, sabe por quê? Resistindo ao diabo, dependendo de Deus. E você precisa resistir ao diabo firmados no que? Na fé. Mas a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. A palavra do quê? Do evangelho da graça. Não é a palavra da lei, não é o que pode ou o que não pode. É ouvir de Jesus, é buscar de Jesus. Talvez você está estagnado em uma área da sua vida porque você aceitou o roubo do diabo, aceitou a resistência dele e permaneceu na mesmice. Mas como Deus fez com Ezequiel, essa experiência que Deus levou ele, Ezequiel, falou, eu vou te dar um exército, mas o exército está completamente só ossos. Mas Deus gerou uma visão dentro de Ezequiel. A partir daquele momento a visão dele mudou, a fé dele aumentou, fortaleceu, porque ele teve a experiência. Talvez o que Deus está querendo te levar nesse tempo agora é para um próximo nível, um novo nível de fé, de unção, de dependência. Às vezes você está estagnado em uma área da sua vida. Por quê? Deus quer que você seja forjado. Pergunte a Deus o que Ele quer de você. Será que é o tempo de orar mais? Será que é o tempo de jejuar mais? Será que é o tempo de pagar um preço maior? Por que não? As pessoas agora ouvem da graça e esqueceu da palavra preço. Mas não tem como viver a plenitude do que Deus tem para nós se ficarmos só desfrutando da graça. Tem que pagar um preço. Ah, mas Jesus pagou. Aprenda com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, eu, dentre todos os outros discípulos, foi o que mais trabalhei. Não deixei a graça se tornar vã. É isso que é um crente de verdade. Eu sei que eu sou amado, eu sou perdoado, eu fui conquistado por Jesus, e agora eu vou decidir viver a minha vida por Ele. Não estou falando de religião, é por Ele. O que Deus te chamou para você viver, para você desfrutar? Tudo é por Ele. Mas você está paralisado. Por quê? Olha o que a Bíblia diz em Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos ou profetas. Então Deus quer fazer algo grandioso
na sua faculdade, na sua casa, onde você trabalha, na sua vizinhança, na igreja. Mas primeiro Ele quer revelar a quem? A você primeiro. Será que o caos que você está vivendo em alguma área da sua vida, será que não é para Deus te promover e você ser um testemunho vivo? Você precisa entender, as suas cicatrizes precisam ser uma marca para curar outras pessoas. O mesmo cara que chorou por não ter dinheiro para comprar um teclado, hoje eu consigo abençoar pessoas conversando sobre finanças. Não é por mim, mas a partir daquele dia eu comecei a ficar indignado. Não aceito. Falei para minha esposa: amor, fica em paz. Ela falou: nossa, amor, eu gastei muito dinheiro em Goiânia. Gastou mesmo, muito dinheiro. Falei: amor, fica em paz, porque o ano que vem, se você estiver em outros patamares, você vai gastar mais. Ela falou: não, amor, pelo amor de Deus. Falei: não, amor, Deus falou comigo hoje. E falou mesmo, Deus falou comigo hoje. Vou abrir uma caixinha assim, só para viagem dela ano que vem, porque eu já vi o post já da conferência de mulheres, já foi liberado, já vi, já está lá, dia 4 a 6 de junho. Eu falei: fica em paz, amor, que vai gastar você e minha mãe. Faz a inscrição sua e da minha mãe vai para a conferência de Goiânia ano que vem, e eu vou abençoar vocês. Mas esse é o cara que não tinha dinheiro, mas é o mesmo cara também que olhava para a cela, não tinha ninguém na cela, todo mundo, ninguém veio, mas no outro dia já tinha 32 pessoas na cela. Triplicou, cresceu, avançou. Às vezes está um caos. Se você crer, profetizar, vai ter vitória. Essas resistências que vêm diante de você, o que você tem feito? Se você está retrocedendo, você está paralisando, o diabo vai deitar e vai rolar em cima de você. Não fica achando que é coitadinho não, irmãos. Tem identidade quem você é. Você é filho amado, perdoado. Tem favor de Deus liberado sobre a sua vida. Não é por aquilo que você ou eu podemos fazer, mas é por aquilo que Ele já fez por nós. Decida ter um descanso de tipo assim: eu confio no Senhor, mas eu creio que algo poderoso vai acontecer. Você ora, se posiciona. Eu já vou fazer um apelo para você, é tipo de posicionamento. Diante de todas as palavras que são liberadas, requer um posicionamento da sua parte, da minha parte. Quando eu prego aqui, eu não prego para você simplesmente, eu prego para mim também. Tem áreas que eu vejo o diabo só se cirandando direto. O diabo, quando ele sabe que não pode tocar em mim em uma área, ele toca na da minha família imediatamente. Sempre. Ou no meu ministério, ele vai cercando. Mas eu sempre falo para o Senhor: Senhor, me dá olhos espirituais para ver, para enxergar aonde o diabo está atacando, aonde o diabo está mexendo, como que ele está arquitetando fazer isso, de que forma, o que é. Eu preciso estar à frente. Isso é discernimento no Espírito. Quais áreas da sua vida que você percebe que está assim estagnada, parada, parou sim? Pastor, é as minhas finanças, pastor, é as minhas emoções, eu estou parado no meu passado, algo aconteceu no meu passado. Segue a vida, libera perdão, resolve o que tem para resolver. O que é? Ah, mas onde eu nasci, não é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vivi assim, cresci assim, vou morrer assim. Para. O que é que Deus está falando com você? O que Deus quer que você desfrute, que você viva? No ministério aqui, nos jovens, o que nós vamos alcançar no batismo, após o batismo, no final do ano, como alvos? Tudo depende do nosso posicionamento. Ou a gente cede para o diabo lá e deixa ele fluir lá, a gente se posiciona e acaba com essa brincadeira. Não pode tocar, não pode mexer. Às vezes é na sua família, seus familiares, seus pais, no seu trabalho. Às vezes não demônio. A coisa mais fácil de acontecer é você estar no emprego, aparecer uma pessoa lá endemoniada e você querer sair do emprego. Mas será que é isso que Deus quer? E se Deus quer que você ore pela pessoa que está lá? É mais difícil, não é verdade? Mas tem que orar pelos inimigos. Sejamos como Cristo. Não estou falando que é fácil, é complicado, mas precisa buscar de Deus. Ezequiel então ficou surpreendido. Algo aconteceu, os ossos se mexeram,
tornaram a ter vida, e algo mudou completamente. Deus fez nele, dentro dele. Ele enxergou, ele viu, concretizou a fé dentro dele. E você? O que Deus talvez está querendo gerar em você? No seu casamento, na sua corte, na sua célula, nas suas finanças, na sua área profissional, acadêmica. O que está rolando? Não, minha esposa, quando eu casei com ela, ninguém na minha família tem faculdade. Ok, acabou ali. Vai ter a partir de agora. Não sabe, eu presenteei ela com algo. Vou entregar para ela na quarta-feira. Falei para ela, chega, esse ano eu estou cansado de dirigir. Você vai começar a dirigir aqui em casa. Estou cansado desse negócio. Eu paguei vai tirar a habilitação lá, vai fazer as aulas e tudo mais. Falei para ela, pelo amor de Jesus, mulher, vai dirigir. Eu dirijo muito nessa vida. Poucas mulheres dirigem na família dela, vai dirigir. Mas por quê? Eu posso ficar preso a uma mentalidade, ou eu posso ser alguém que possa cooperar para poder libertar outras pessoas. Mas Deus primeiro teve que me libertar. A minha vida foi destruída no passado. Se fosse depender, o meu futuro fosse depender do que aconteceu no meu passado, já era. Nem aqui eu estaria. Graças a Deus, ninguém aqui é definido o seu futuro pelo seu passado. Então você deve se posicionar, porque o diabo está investindo agora, pesado, resistindo. Se você se posicionar, crer e falar não o que o diabo fala, mas o que Deus fala, vai mudar completamente o destino da sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Chama a equipe de louvor aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Você já ficou indignado assim? Indignado assim de falar assim, não está acontecendo algo aqui. Os palmeirenses esses dias lá, o cara errou um gol lá, chutou 3 vezes no gol e a bola não entra, aquele negócio, é um desespero, uma loucura, meu Deus do céu, e não faz o gol, aquele negócio. Você fica indignado, não faz o gol logo, não acontece logo. Às vezes você está lá procurando emprego, o emprego não sai, aquela loucura, não acontece. Você estuda para passar lá no negócio e não acontece, não flui, não dá jeito nenhum. São resistências, são dificuldades que aparecem diante de você. O que você vai fazer diante das dificuldades? Você precisa decidir hoje, crer no quê? Crer no que o Senhor já te abençoou, crer na palavra que Ele já liberou sobre a sua vida, mas para isso você precisa ter clareza lá na frente. Deus quer te levar para um próximo nível, mas como que você vai viver esse próximo nível? Crendo, profetizando e vivendo a vitória, tendo a vitória mesmo, mas isso só acontece quando você coloca de lado aquilo que o diabo está fazendo. O que é? Não dá valor para o que o diabo está fazendo. O valor que você não vai dar é o seguinte, tipo assim, ele está investindo, você declara contra e acabou, esquece, não fica olhando para os problemas que o diabo está te oferecendo, está te cercando, não faça isso, seja posicionado, creia, declare em fé, sempre aquilo que Deus falou a seu respeito, na sua vida, qual que é a área da sua vida que você percebe que está assim, destruída, ou está sendo destruída? Nós não nascemos para ficar na pindaíba não, nas emoções, aquele negócio do homem fragilizado, mulher também que não consegue lidar com nada, aquele negócio, fica só pensando, se remoendo, se eu tivesse, se eu pudesse, para, muda o vocabulário, o que Deus diz, você faz, você fala, você profetiza, mas às vezes Deus está te levando para um próximo nível, irmãos, de consagração. Estava falando para os adolescentes aqui, antigamente, tinha os caras, mano, não tinha problema com isso não, vou orar 3 horas da manhã, vou orar 2 horas da manhã, vou passar o final de semana na igreja orando, jejuando, e não era no jejum de 40 horas não, vou ler tantos livros, vou me especializar nisso, eu vou viver desse jeito, vou me consagrar mais. Mas por quê? Porque sabia os investimentos do diabo e falava, mano, eu vou ser vigilante, eu vou permanecer aqui com os olhos abertos, atalaia, sempre aqui olhando, percebendo aonde que o diabo está investindo, aonde o diabo está tocando. E você hoje, será que você não percebe alguma área que o diabo está investindo na sua vida? Está tocando assim? Mas para você se posicionar com isso, irmãos, é necessário você fazer o quê? Enxergar lá o futuro. É tipo assim, o
O diabo está te paralisando no seu ministério, de você crescer, de você ter frutos. Mas você já chegou lá na frente. O que Deus falou? Você vai ser pai de multidões, mãe de multidões. Quando eu enxergo desse jeito, aí eu vou contra o diabo com a palavra de Deus. Olha aqui, olha o que o diabo fala para Jesus. Final do jejum ali, Jesus estava lá jejuando no deserto, 40 dias, 40 noites. Aí ele fala para Jesus: tu não és filho de Deus? Por que você não faz isso e aquilo e aquilo? Mas o diabo não usou a palavra amado. Ele sempre citou a Jesus e falou o quê? Você não é filho? Você não é filho de Deus? Porque o diabo estava querendo atacar na identidade, resistindo a Jesus na identidade. Mas Jesus sabia que ele não era apenas filho. Antes de começar esse jejum, Jesus ouviu de quê? De Deus falando o quê? Tu és o meu filho amado. Tem uma diferença aqui. Com essa revelação, Jesus foi e falou: não vou transformar essa pedra em pães, não só de pão viverá o homem, não vou me jogar daqui, eu vou pedir para os anjos, não vou se curvar a você, não vou. Tudo por meio do quê? Por conta de uma revelação. Ele já tinha ouvido, sabia quem ele era em Deus. Você também precisa saber. Existe algo liberado sobre a sua vida. Mas será que você está vivendo ou não? Se você não está vivendo, está na hora de começar a viver. Viver o sobrenatural de Deus, as promessas do Senhor em todas as áreas. O batismo está chegando. É uma resistência do inferno a algumas coisas, com certeza. O diabo está cegando o entendimento das pessoas. O diabo não quer que pessoas se batizem. Mas aí você precisa enxergar a sua célula multiplicando. Quando você enxerga a sua célula multiplicando, você vai visitar, vai proclamar o evangelho da graça, vai abençoar pessoas. Uma menina essa semana aqui, nos adolescentes, ela falou para o pai dela: eu não quero ir para a escola na quarta-feira, eu não quero, já vai ter feriado quinta e sexta, eu posso emendar. E ela falou para o pai dela, e é líder de célula, hein? E falou para o pai dela assim: não quero ir, estou sem vontade de ir para a escola. O pai dela falou assim: filha, não faz isso, por que você não vai orar? Ela falou: seu pastor está fazendo uma oração 5 horas da manhã, eu entro com você na live, você ouve a oração 5 horas da manhã, pode ser? Ela ficou assim: tá bom, beleza. Acordou 4h40 da manhã, o pai e a menina, e aí a oração quarta-feira. Abriu lá a live lá, ela estava assistindo, de repente ela falou: quer saber? Eu sou filho amado, eu vou para a escola hoje. E foi para a escola. Chegou na escola, a professora dela faltou, estava doente. Veio uma professora substituta. A professora substituta estava com a cara de triste. Ela olhou para a professora, falou: professora, posso falar com você? Pode. Quero dizer uma coisa para a senhora. A senhora é filha amada, Jesus te ama. A professora fez o quê? Começou a chorar. Ela falou: ano passado abriram um núcleo aqui nessa escola, o menino saiu daqui, se formou, não tem mais ninguém aqui nessa escola para falar de Jesus, e você veio falar para mim hoje? Aí a menina já falou o quê? A menina que não estava com vontade de ir para a escola vai abrir um núcleo depois de amanhã na escola. E a professora dela aceitou Jesus na sala e vai vir no culto amanhã. O que é isso? A preguiça também é uma resistência do capeta. Ela estava com preguiça, não quer mais ir, mas é um adolescente que pode mudar a história na sua sala, na sua escola, e já marcou a vida de uma professora. Às vezes você está pensando em algumas coisas: eu quero empreender, eu estou com muita preguiça, acho que eu vou fazer o curso depois. É tipo assim: Deus quer que você seja alguém muito próspero, que abençoe muitos missionários, que abençoe o Ministério Kids, que seja um milionário. Aí você não consegue nem acordar às 5 horas da manhã para poder fazer um curso. Aí o diabo está te resistindo com uma preguiça. Poxa, a pessoa, o diabo está conseguindo te paralisar o seu futuro extraordinário, que você conseguiria abençoar muitos missionários por conta de uma preguiça hoje, não conseguir acordar cedo. Eu nem estou falando da live, estou falando de acordar para você poder se desenvolver, conhecer mais, se especializar para o seu empreendimento. O pastor Isaías esses dias falou assim: vou fazer uma pergunta para você.
Eu percebo que você fala de algumas coisas, você tem muita autoridade. Quantos livros você já leu? Porque não é possível. Falei, vou completar 700 livros no final desse ano. Ele falou, meu Deus do céu. Meu Deus. Aí ele falou, por isso que você vive o que você vive. Porque você é alguém que não é preguiçoso, não deixou a preguiça te pegar, não deixou ficar igual um louco aí. Você vai ser um pastor grande, por quê? Que isso? Eu sei que o diabo está investindo. Eu tenho uma palavra na minha vida desde quando eu tinha 5 anos de idade, que eu recebi lá na Assembleia de Deus, com a minha tia do coque, filho, que eu seria pastor de milhares. Agora eu decido viver ou não, depende. Eu sei que o diabo vai investir, o diabo vai resistir aos 1000 jovens, lógico que vai, mas também nós vamos resistir a ele. Ele vai fugir de nós, porque nós somos jovens posicionados, amém, irmãos? Mas a minha pergunta para você é essa: você pode sonhar sim, coisas que não tem a ver às vezes com a igreja, pode, mas eu estou te fazendo um apelo aqui para a plenitude. Você vai ser próspero para abençoar o reino de Deus. Você vai trabalhar num bom lugar, vai ser para ganhar pessoas naquele lugar para Jesus, para batizar pessoas para Jesus, para gerar discípulos para Jesus. Sua célula vai crescer, vai avançar, mas você já enxergou? Eu vou fazer um apelo para você hoje. Você vai orar pelo vale de ossos secos. Você vai orar, pastor, está um caos, minha conta bancária está terrível. Fique em paz, não olhe para sua conta bancária, olhe para Cristo, para aquilo que Ele já fez. E aí, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do inferno. A miséria que está na sua vida às vezes é obra do inferno, a enfermidade é obra do inferno, a esterilidade é obra do inferno, tudo que está te atrapalhando, te resistindo ao seu crescimento é obra do inferno. Hoje você vai quebrar uma barreira e você vai desfrutar do melhor de Deus para você, amém, irmãos?